Pessoal, no editorial de ontem eu perguntei a vocês se vocês queriam que eu falasse mais da ditadura da Venezuela, dando um pouco de foco sobre o que está acontecendo e a possível queda do ditador Nicolás Maduro, acompanhando fazendo uma cobertura completa, ou se vocês queriam que eu falasse do Brasil ou mesclado, né? Algumas pessoas queriam que eu falasse do Brasil sem falar de ditadura. Aí você me abraçou sem apertar, não tem jeito, é difícil. Porque cada hora que passa acontece mais uma bomba. O caso do Geraldo Alckmin é tão grave, mas é tão grave, que é caso de um conflito internacional e pode rolar até pedido de impeachment do vice-presidente. Olha só que loucura esse caso do Geraldo Alckmin. Também saiu uma pesquisa do Lula e do Bolsonaro, que a gente vai comentar. E é lógico, a gente vai falar da Venezuela também. É importante que a gente esteja acompanhando de perto, porque tem muita coisa chegando e no plano internacional. E é incrível, tá? Desde que eu comecei a focar mais nos jornais internacionais, em inglês, em espanhol, para trazer o conteúdo para vocês, a gente consegue constatar que a maioria das notícias importantes, de suma importância, não chegam aqui. Quando chegam totalmente deturpadas. É sobre isso que a gente vai falar nesse editorial. Se você for inscrito, eu já te agradeço, mas se não for, dá essa força aí pra gente. Olha que a gente passou de 1.600.000 depois que eu comecei a ficar pidão, tá? O negócio melhorou muito, então dá pra você dar uma forcinha aí pra gente, se for do seu agrado o conteúdo. Se não for, manda pra uma pessoa bem chata que você não gosta, pra passar raiva nela. Vamos falar? Maduro? Não. Lula e Bolsonaro. 41% acham o governo Lula melhor do que o governo Bolsonaro, diz o Poder Data. Pois é, ele juntou um gráfico aqui, né, que 41% acham o governo melhor e só 38% acham o governo pior. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado melhor que o do ex-presidente Jair Bolsonaro por 41% dos brasileiros. O percentual oscilou positivamente 3 pontos percentuais em relação ao estudo anterior, realizado em maio. Os dados são do pesquisa Poder Data, realizada em 27 e 29 de junho. Eu não fui consultado, mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que mudou, né, dos últimos 3 meses para cá? O que melhorou da gestão Lula? O que está melhor? Os números melhoraram do déficit fiscal? Está cobrando menos impostos? A saúde está melhor ou não? A educação está melhor? Não, já sei. O meio ambiente? Nenhum desses indicadores. A dengue continua matando como nunca matou na história e ninguém fala nada. Eu não estou questionando aqui a pesquisa, mas que me causa uma estranheza muito grande, um estranhamento grande só, de não me entender o que mudou, o que melhorou para o governo Lula estar com uma avaliação mais positiva. E aí, vamos agora falar do Lula ainda. A Vera Magalhães, numa matéria do Globo, eu até coloquei o vídeo para vocês, ela citou uma coisa interessante. Para Lula, e isso aqui todo mundo que é de direita já sabe, a defesa da democracia só vale contra a direita. Contra a esquerda, de lugar nenhum do mundo, nem do Brasil, eles podem praticar os atos antidemocráticos que bem entenderem. O Lula nunca, mas jamais vai condenar. Então, quando a gente vem falar do Brasil, e vocês pedem que eu não cite ditaduras, não tem jeito, não tem como. Vamos começar, por exemplo, com essa matéria. É o seguinte, a Lechianelli, que fez essa publicação, deputados iranianos, né, estavam no mesmo ambiente que o Alckmin, que o líder do Hamas e outros líderes de grupos terroristas. Ninguém saberia que o Alckmin estava lá, ninguém ia falar nada. Até que Israel matou o líder do Hamas, que é o assunto mundial do momento, da morte do líder do Hamas. Quando a filmagem passou,
Adivinha quem estava lá? O Alckmin. Na posse do presidente do Irã. Ninguém sabia. E aí piorou. O Alckmin estava lá enquanto entoavam cantos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Deputados iranianos entoando morte ao Zewa, morte a Israel, e, vergonhosamente, Geraldo Alckmin estava lá na plateia. Deputados iranianos entoando morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Quem estava lá? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, junto com líderes de movimentos terroristas, como o Hezbollah e o Hamas, inclusive com Ismail Haniyeh, que foi morto horas depois. O Brasil, além de voltar a ser apenas um anão político, virou um forte aliado de ditadores e terroristas. Que vergonha. A grande questão que eu pergunto para vocês é: vocês acreditaram que era pela democracia? A Gazeta Brasil fez uma publicação. Alckmin aparece com o líder do Hamas horas antes, de Ismail Haniyeh ser morto, pela inteligência israelense. O grave dessa história não é o fato só do Alckmin estar lá. É o fato dele estar lá sem ninguém saber e, o pior de tudo, atentando contra a soberania de Israel e dos Estados Unidos. O Brasil está aliado com a escória mundial. Deputados iranianos entoando morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Sabe quem estava presente nesse evento? O Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, se encontrou com o líder do Hamas e foi morto horas depois. Como sempre, o Brasil no pior lado da história. Então tá, o que os deputados estão gritando aí é morte aos Estados Unidos e morte a Israel. O professor Roque, ele fez uma publicação citando aqui. O primeiro da fila, Geraldo Alckmin, presidente, vice-presidente do Brasil. O segundo da fila é o Abdul Salam, porta-voz do Houthis. O terceiro da lista, Zihad al-Khallah, líder da Jihad Islâmica. Por fim, aqui do lado, nós temos o Naim Oassem, porta-voz do Hezbollah. E do lado, o que foi morto, CPF cancelado, Ismail Haniyeh, líder do Hamas. O professor Roque escreveu o seguinte: o vice-presidente do Brasil participou da posse do novo presidente iraniano. O que mais chamou a atenção foi a companhia dele. Ele estava sentado ao lado dos grandes representantes dos maiores grupos terroristas do mundo, algo que simboliza muito bem a triste posição da política externa brasileira, alinhado com grupos terroristas, ditaduras sanguinárias. E aí a minha pergunta para você é: ainda dá para acreditar que foi pela democracia? E a grande questão que entra no foco agora é a seguinte: no momento em que o Lula não se posiciona com o Maduro, no momento em que toda a América do Sul, e inclusive a América do Norte também, está de olho, América Central também, até o Nayib Bukele questionou, está de olho no que o Lula vai falar. O Lula em silêncio, o vice-presidente sentado com o que é a pior da escória de terrorismo no mundo. Qual vai ser a mensagem para o mundo? Ainda tem quem diga que o Brasil voltou, O Brasil voltou, tá de volta, só para passar vergonha a todo e qualquer brasileiro. Imagina a imagem do brasileiro lá fora depois dessa. Olha só, foi feita uma publicação aqui sobre esse caso.
No meio de um monte de líder terrorista, a gente encontra aqui o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que foi à posse no dia de ontem do novo presidente do Irã. E aqui a gente pode ver, as pessoas que estavam ao redor dele, os líderes terroristas da Jihad Islâmica, do Hezbollah, e depois aqui o líder do Hamas, que tá com um xizinho porque ele foi assassinado pelas forças de Israel. Aí eu te pergunto, onde que tava o Geraldo Alckmin quando o Milei tava tomando posse na Argentina? Aí nem ele nem o Lula apareceram, né? Mandaram o ministro das Relações Exteriores e tava tudo ok. Mas agora, aplaudir e apoiar um país teocrata totalmente autoritário? Aí, obviamente, o governo Lula vai estar lá. Mas também esperar o quê de um governo que minimiza o que está acontecendo lá na Venezuela nas eleições do Maduro? Dizendo que as fraudes que estão descaradas por aí não tem nada de grave. Como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Eu queria entender, Lula, como que se promoverá a justiça na Venezuela se a gente está lidando com um governo que ameaça os manifestantes contrários a no mínimo 15 anos de cadeia? Tá questionando o resultado das eleições? Cala sua boquinha, vai pra cadeia. Vamos lá. Essa publicação foi do ranking dos políticos. Depois de tudo isso que foi apresentado para você, se você for dialogar com alguém de esquerda, ou alguém de centro, ou alguém chateado com o Bolsonaro, até gosta da direita, mas estava chateadinho com o Bolsonaro e resolveu votar no Lula. Você pergunta para ele agora, você ainda vota no Lula? Se ele falar é pela democracia, corre, porque daqui a pouco começa a tacar pedra. Porque para mim, isso é doido. Então corre o mais rápido possível. Mas enfim, nem tudo é tão trágico quanto parece. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele mudou drasticamente o seu posicionamento e hoje ele falou, talvez a palavra mais sã, né? O discurso mais são que ele deu desde os últimos anos. Ele disse que o STF atrapalhou o combate à corrupção no Brasil. Nesse mesmo discurso, ele citou a decisão que descondenou o Lula. Matéria do Jornal Razão, eu sempre cito a fonte para vocês. O presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, admitiu que o Supremo atrapalhou o combate à corrupção no Brasil, especialmente na Operação Lava Jato. Ele criticou o fim da prisão em segunda instância e a interferência do Senado no afastamento de Aécio Neves e a anulação de sentença de acusados por corrupção. Assiste aqui comigo. O mais polêmico de todos foi a decisão que invalidou a condenação do ex-presidente Lula e atual presidente. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões, voltou atrás na possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, que é o padrão mundial. E com isso os processos muitas vezes se eternizam e prescrevem e a gente não consegue dar uma satisfação social a tempo e a hora. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões, porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso do senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só que o Senado poderia ou não ratificar a decisão. Portanto, houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade. Ali o Supremo entendeu que houve quebra da imparcialidade do juiz, sobretudo pela circunstância de que o juiz que havia afastado o ex-presidente da disputa eleitoral aceitou tornar-se ministro da Justiça do governo que foi eleito porque o outro candidato não pôde concorrer. O tribunal entendeu que isso era uma demonstração de parcialidade e anulou a decisão. O caso mais polêmico. Enfim, como eu queria sempre tá aqui elogiando as decisões, as falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a grande questão que nós temos é uma mudança no posicionamento do Barroso. O Barroso já viu que o discurso de Lula não se sustenta e começou a mudar o seu discurso, começou a mudar o seu posicionamento. Viu que o radicalismo que eles acusavam o Bolsonaro de ter está muito mais preocupante
agora com o Lula. Então, a gente espera, não acredito, mas a gente espera que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal comece a mudar daqui para frente e que, sabe, todas essas menções escancaradas sobre o caráter, né, da democracia do PT comece a mudar a visão do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos falar de Venezuela. Enfim, sabe, é bonito você ver as pessoas lutando por liberdade. Matéria da UNH Plus, impressionantes anúncios de Maria Corina Machado estão aparecendo na Times Square, em Nova York, enquanto a gente grita liberdade. Acompanhe que emocionante. Palavra bonita, né? Liberdade. Palavra que traz para você o sentido de que, olha, eu tô livre para fazer o que eu bem entendo, para exercer a democracia. Pois é. Será que eles não entendem que é isso que o povo venezuelano está pedindo? Uma outra publicação, também na CNN, me chamou muita atenção. Até porque ultimamente é difícil na TV aberta você ver comentários inteligentes. O Josias Teófilo, ele fez um comentário na CNN Brasil, e eu gostei. Maduro já matou mais venezuelanos nos últimos anos do que a ditadura militar brasileira durante toda a sua existência. Escuta só esse comentário, que vale a pena ser ouvido. Lula fez vídeo apoiando Maduro. Lula recebeu aqui com a Janja, né? Janja tratando ele super bem e dizendo, tem gente que diz que esse é um homem mau. Maduro é um homem mau. Maduro é um responsável pela morte de milhares de pessoas. Eles já mataram lá, nos últimos anos, mais do que a ditadura militar brasileira já matou durante toda a sua existência. Né? Toda a ditadura tem que ser repudiada veementemente. Né? E existe também uma semelhança com o que está acontecendo no Brasil. No Brasil existe também a censura. Primeiro foi com a Cruzoé, depois foi com Terça Livre. Tem pessoas que estão tendo que ir embora do Brasil como Monark, porque estão sendo perseguidas pela justiça em processos que são secretos. Então a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, né? Ela não sabe exatamente o que está dentro naquelas atas e, entretanto, ela teve que sair do Brasil. Ou o Felipe Martins, que está preso já há 5 meses, né? Já foi provado que ele não saiu do Brasil, esse foi o argumento usado para sua prisão, e, entretanto, ele permanece preso. Maduro tem muitas semelhanças com Lula. Lula e Maduro, eu acho que a única diferença que existe entre os dois é o que eles encontraram quando chegaram ao poder. Lula encontrou uma democracia estável e, entretanto, está corrompendo essa democracia por dentro e se utilizando, inclusive, do STF. Impecável. Muito, muito claro, desenhado para qualquer um entender. A grande diferença, o Lula recebeu uma democracia do Bolsonaro. Eles que acusam o Bolsonaro de antidemocrático. O Maduro já recebeu uma ditadura. O Maduro recrudesceu, reforçou, né, essa ditadura. O Lula está transformando em ditadura. O que ela acabou de falar. Impecável. E está cada vez mais difícil manter esse discurso pró-Venezuela. Matéria do Pleno News, já tinha até comentado com vocês, o Peru reconhece Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Ou seja, não tem como, né? Essa situação da Venezuela está sendo um divisor de águas, né? Está escancarando quem é direita, todos da direita são contra o Maduro, apesar da mídia falar que o Maduro é de direita. Esquerda, democrática, essa esquerda democrática que já se manifestou, não, Venezuela é uma ditadura. Não se pode fazer o que estão fazendo na Venezuela. E a esquerda radical, a extrema esquerda, da qual o Lula está fazendo parte. Isso aí é inegável. Está tão escancarado que, olha só, El País, Uruguai. O Senado uruguaio denunciou a fraude eleitoral na Venezuela através de uma declaração
com apoio, né, que não apoiou a frente ampla do Uruguai. Ou seja, teve uma deputada, deixa eu até fazer a leitura aqui para vocês. O Senado declarou que o regime de Nicolás Maduro leva adiante uma fraude eleitoral que confirma a ilegitimidade do seu governo, tanto por origem como por suas práticas antidemocráticas, e que repudia todos os avanços de legitimar essa fraude, com cumplicidade por parte de dirigentes e setores políticos do nosso país, do Uruguai, tá? Em alusão a expressões de um dirigente do Partido Comunista do Uruguai, que participou como observador das eleições no domingo passado, comunicado pelo MLN Tupamaros. O que aconteceu? O MLN Tupamaros é o partido radical de esquerda do Uruguai. Inclusive, tem um partido comunista do Uruguai. Foi como observador. Chegou até o Senado uruguaio e disse que as eleições eram justas, que Maduro tinha uma democracia. Isso causou uma reação imediata de todos os deputados, os senadores, perdão, tanto de direita quanto de esquerda. O próprio Pepe Mujica, que é o ex-presidente de esquerda do Uruguai, declarou que não há uma democracia na Venezuela e que não tem como acreditar no resultado das eleições na Venezuela. E é escancarado, nem a esquerda admite como o Lula vem passar pano, falando que tudo isso foi normal. Saber o que é normal? Dá uma olhada no que está acontecendo. Desde cedo, a milícia do regime chavista está entrando nas casas, levando os jovens que estão se manifestando. O mesmo ocorre com os mesários e com quem divulgou alguma ata da eleição fraudulenta do último domingo, provando a vitória da oposição. Todos os jovens, todos os mesários que entregaram uma ata para a oposição estão sendo levados, estão sendo presos dentro de um verdadeiro campo de concentração, um galpão. Você já viu essa história, tá? Não vou nem contar onde. Um galpão, né, uma quadra, onde o povo está indo e está sendo jogado lá dentro. Tem, sabe, jovens, menores, tem gente de tudo quanto é tipo que está sendo jogado lá dentro. Estão invadindo as casas e estão matando as pessoas descaradamente. Nessa filmagem aqui, que não está sendo divulgada pela grande mídia, né? Você vai ver um momento em que o policial atira, sabe? Descaradamente. Acompanha com muita atenção que você vai ver que num determinado momento ele simplesmente chega e dá um tiro, né? Então, assim, a mãe gritando. Vou colocar o áudio para vocês. ¡Hijo de puta! Você percebe que não são prisões, são sequestros que estão acontecendo. Esta é a democracia que o Lula diz que é normal? E sabe, não para por aí. Olha só uma matéria que mostra aqui que, sabe, criou uma abertura onde a banda podre autoritária do mundo tomou uma postura e a outra banda, que é a democracia, tomou outra. Olha essa matéria do UHN Plus, né? De Cuba e Venezuela. Denúncia Victor Duenas, né, que é o perfil, denúncia de presença das Vispas Negras cubanas em Venezuela para reprimir os cidadãos venezuelanos. Pessoal, as Vispas Negras ou Vespas Negras é uma força especial de elite, né, das Armadas Revolucionárias Cubanas, que ela foi criada oficialmente lá em 1980. Essas tropas passam por um treinamento pesado, são treinados com artes marciais e andam em grupos pequenos, por isso que eles são chamados de Vespas. E esses grupos pequenos são preparados para matar, né? Os venezuelanos têm o apoio do povo cubano para dar baixa nesses invasores cubanos. Nós os agradecemos, né? Ou seja, mostra aqui a presença
dessas avespas negras aqui atacando o povo venezuelano. Esta información es de hoy, martes 30 de julio. Lo que ven en el video es la zona del 23 de enero, que está siendo tomada no por colectivos. Estas son las famosas avispas negras. Então, ela está sendo tomada não por coletivos. Os coletivos é o grupo miliciano do Maduro, não é o exército. É um grupo de marginais que são fomentados, né, pelo narcotráfico ali e pela Venezuela, né, pelo governo venezuelano. Já as Vispas Negras, elas são um grupo cubano. Están llegando desde Cuba. Ya se ha documentado extensamente el tráfico aéreo entre Cuba y Venezuela. Se han dado casi que 32 vuelos desde hace 2 días. Como no se creen las Fuerzas Armadas de Venezuela, están encerradas y tienen bloqueo comunicacional, todo está en manos de estos tipos. Ni siquiera los colectivos, porque los colectivos se le voltearon también al gobierno de Maduro. E aqui ele fala que essas avispas negras estão fazendo e estão reprimindo as pessoas que estão lá e até os coletivos que são órgãos, né, membros, né, facções que ficam sempre à disposição do Maduro, alguns já se estão rebelando, inclusive contra o governo Maduro. Para você ver o quanto a situação do governo Maduro está complicada. Pessoal, mas as informações não param de chegar. A gente está com 25 minutos de editorial. Vou ter que dividir de novo o editorial. Tem um caso, né, que é a Reação Nacional, também um canal venezuelano. Nesse caso aqui eu acho que o canal é até argentino, que trata do caso do Oscar Pérez. Ele foi morto durante uma live, né? Então as imagens saíram, ele falando, gritando, eu me rendo. E aí, mesmo assim, o grupo venezuelano matou ele. E acabaram de criar um Marte contra o governo Maduro. A gente vai falar disso no próximo editorial. Não esquece de curtir, compartilhar, dar o like. A gente está fazendo de tudo para trazer a cobertura completa, né, da Venezuela, do caso absurdo da Venezuela. A gente está fazendo a cobertura completa do plano internacional, da geopolítica e do que envolve também o governo brasileiro. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Para se inscrever, caso queira, tá bom? E manda o vídeo para o maior número de pessoas possível. Obrigado por ter ficado mais um editorial conosco.